E aí, pessoal, tudo bom? Então, completando o vídeo anterior, eu comentei para vocês que eu ia falar sobre os grandes. Deixa eu ficar maior um pouquinho aqui. Depois de falar sobre os estilos fotográficos, eu comentei para vocês que eu ia falar sobre os grandes fotógrafos, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns fotógrafos que são relevantes, não só na minha opinião, mas na opinião de muitos outros fotógrafos. Eu acho que a gente pode tê-los como referência, assim como vários fotógrafos têm como referência. Não vou me estender, porque a história deles bem complexa, tem bastante coisa para falar sobre eles, mas eu vou mostrar para vocês, e vocês, depois que tiverem curiosidade, podem dar uma olhada no histórico deles. Né? Deixa eu vir para cá para o cantinho, para não atrapalhar. Ok? Eu rediagramei o slide para poder não ficar em cima do texto. Eu percebi no vídeo passado que ficou em cima do texto. Então, provavelmente não vai ter aqui a minha imagem em cima de nenhum texto, né? Para não atrapalhar, caso vocês estejam acompanhando, lendo, né? Acompanhando a leitura pelo que está no slide. Então, como eu falei para vocês, não vou me aprofundar, mas eu vou falar o que é de mais relevante sobre esses fotógrafos, certo? E a gente vai começar falando sobre fotógrafos, um fotógrafo especificamente sobre o cotidiano. É uma prática, é um estilo fotográfico muito interessante. Nós comentamos no vídeo passado sobre o estilo retrato, né? Para poder fotografar as pessoas, como elas se comportam e tudo. A temática cotidiana é muito interessante. Assim, não é uma prática muito fácil, não é um estilo muito fácil, porque se você não tomar cuidado, você acaba deixando a fotografia pousada sendo artificial, não é natural da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado quando você estiver fazendo esse tipo de registro. Né? Fora também as questões de direito de imagem. A gente vai comentar, ó, claro, sobre direito de imagem, isso num outro vídeo que está programado já para mais para frente. Mas aqui vamos falar sobre a técnica do cotidiano, né? Mostrando um fotógrafo que é o Henri Cartier-Bresson. Se vocês pesquisarem sobre vídeos que falam sobre os grandes fotógrafos, os mais renomados, o Cartier-Bresson está sempre nos vídeos, ele sempre é presente nesses vídeos, nesses artigos, sempre tem o nome dele sendo citado. E ele começou como fotojornalista, né? Ele tinha essa fama de ser fotojornalista no início, mas depois ele mudou o estilo, não deixou de ser fotojornalista, mas ele resolveu trabalhar com fotografia do cotidiano, né? Explorar esse estilo. Ele morreu em 2004, morreu com 94 anos, e que ele sempre registrava, mas nunca morem perto de na beirada de uma avenida, principalmente a avenida principal. Passa a moto com esse barulho também. Continuando. Então, ele usava sempre uma Leica, né, uma máquina fotográfica bem rústica, mas é porque ele acreditava que ele conseguia manter o estilo dele mais fiel. Algumas peculiaridades, ele era uma família, dizem que era rica, alguns dizem que era uma família média, classe média, mas uma classe média que conseguia viver bem. Então ele teve a possibilidade de estudar em bons colégios, gostava de filosofia, gostava de literatura, começou até a fazer pintura na determinada época, com um artista renomado do cubismo. E aí eu estou mostrando aqui para vocês algumas imagens, né, do trabalho dele. E aí a gente vai. Eu vou mostrar mais uma, só um minutinho que eu vou ter que dar um pause aqui, mas já volto. Voltei.
Só resolver uma questão aqui familiar, mas já voltei. Então, como eu estava falando, ele teve a oportunidade de estudar, né, em boas escolas, ter contato com o pessoal das artes, e aí ele conseguiu desenvolver bem essa percepção dele artística, a percepção visual dele, né? E aí, aqui como o texto está falando, ele para fotografia como Picasso é para pintura. Então é uma referência, certo? E aqui vejam vocês que essas cenas que ele registrava eram cenas que você percebe que basicamente são naturais, são coisas do cotidiano. Uma coisa importante que dizem que ele foi o precursor, foi ele que lançou a técnica do estande fotográfico. Chamam de estande fotográfico, outros chamam de momento fotográfico, que aqui, ó, por exemplo, nessa foto dele mostra uma cena de uma pessoa que está tentando passar por uma poça d'água, e aí ele capturou o momento em que a pessoa pulou, ainda não tocou na água, então existe aqui até o borrado, né, da figura da pessoa, porque aqui está expressando o movimento, esse borrado expressa o movimento. Talvez se tivesse nítido não fosse tão interessante, não fosse tão interessante quanto o borrado, porque o borrado mostra que houve uma movimentação, né? Então gerou um contraste aqui. E aí usou o espelhamento aqui da água, então a composição ficou bem interessante. Então isso daqui era uma constante. Ele costumava dizer que se você tem, apertar o botão na hora em que o momento está acontecendo, você já perdeu o momento. Porque na verdade você precisa apertar o botão da máquina, claro, antes de que o momento aconteça. Tem que perceber que o momento fotográfico vai acontecer, porque é uma coisa muito rápida. Então, é basicamente essa era como ele encarava essa técnica do instante fotográfico, do momento fotográfico, né? Então, pesquisem mais sobre o Cartier-Bresson, tem muita coisa dele, e eu não vou me estender muito mais sobre ele, porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo, né? E a técnica artística, tá, pessoal, eu não vou falar sobre todas as técnicas, o outro vídeo mostra a técnica, mas eu vou falar sobre alguns principais fotógrafos de algumas técnicas, alguns estilos. O estilo artístico, né, ele tem algumas pessoas de referência, é um estilo também muito interessante, claro, se não estivesse falando dele não é interessante, mas ele é peculiar, né, porque chega a sempre beira o excentrismo, né? Então aqui, por exemplo, tem a Annie Guedes, vocês devem já ter visto o trabalho dela. A Annie Guedes é uma referência para muitos outros fotógrafos. Eu conheço fotógrafos que trabalham com a técnica que ela utiliza, que eu falei para vocês, né, do estilo do newborn, fotografia de recém-nascidos. Então ela utiliza cenas bem peculiares, ela utiliza cenários, ela configura a, a composição, inserindo bebês recém-nascidos em contextos bem inusitados, né? Então a Annie Guedes, ela é australiana, está residente desculpa, o texto falhou ali, mas ela já tem 20 anos, ela começou aos 20 anos, conseguiu adquirir a técnica dela toda sozinha, estudando, né? Então, assim, ela tem hoje em dia vários livros, né, com essa técnica, utilizando essa técnica da fotografia artística de newborns, né? E aí eu já vi um vídeo na internet, eu vou ver se eu deixo disponibilizado para vocês no link lá, de como é essa técnica, como é que ela trabalha, como é que ela consegue fazer com que a criança fique lá naquela posição, encontre aquele que consiga ficar da forma como ela visualiza que seja a foto, aquela foto, a boa foto, né?
E aí ela sempre trabalha com temáticas bem diferentes. Voltando. Então, se tiverem curiosidade, pesquisem. Ah, e uma coisa interessante aqui, essas crianças que foram retratadas hoje estão virando bonequinhos. Também tem na internet para vender. Então, se vocês estiverem interessados, as crianças estão lá disponíveis para serem adquiridas com bonequinhos, parece que é impressora 3D, uma coisa assim. Agora, assim, reparem que sempre ela utiliza vários contrastes, né? Assim, de cores, luz, de tons. É muito interessante essa fotografia preto e branco. A mão negra segurando uma criança branca. É, assim, ela tem técnicas fantásticas. Ela tem resultados muito bons. Criou uma tendência no mercado. Então, acho que é muito bom o trabalho dela. Outra fotógrafa no estilo artístico é a Anne Leibovitz. Ela é fotógrafa de várias celebridades, né? Ela já clicou Angelina Jolie, Meryl Streep, aqui, por exemplo, a Scarlett Johansson, Johansson, não sei se fala assim, vestida de Cinderela, encenando aqui como se fosse a Cinderela. Ou seja, ela fez um ensaio fotográfico em parceria com a Disney, que pegou as celebridades e colocou nessa temática, né? Inclusive fez também com o pessoal do Game of Thrones. Ela também fotografou a Rainha Elizabeth, não tem essa imagem, pesquisem depois. Mas aqui tem mais, ó, tem a Gisele Bündchen como Andy e também a Tina Fey como Cynthia. Repare como é meio surreal, né, a fotografia dela, meio... Assim como o da Anne Frank, que você vê que as crianças estão proporcionalmente num contexto que não é real, mas aqui também tem o surrealismo, o trabalho da Anne. Essa foto aqui de baixo o Jeff Bridges com a Penelope Cruz, com a Bela e a Fera. Aqui tem a Keira no, representando aqui uma cena do Mágico de Oz, e isso aqui foi para a revista Vogue. Ela, como eu falei para vocês, ela fotografou celebridades, aqui um registro do Mick Jagger numa cena totalmente inusitada, né? Talvez num quarto de hotel, não sei, infelizmente eu não sei a história dessa foto. E aqui é a famosa capa da Rolling Stones, onde tem o John Lennon e a Yoko Ono, nessa configuração esquisita, mas é uma foto bastante conhecida no mercado, né? Conhecida no mundo inteiro. O próximo fotógrafo de estilo artístico é o David LaChapelle, um francês. Ele fotografa também celebridades, mas ele trabalha muito com esse estilo também meio surreal, né? O trabalho dele conseguiu ir para a revista do Andy Warhol. Ele tem influências do Andy Warhol e também o trabalho dele foi para a revista de Warhol por conta do resultado, que foi muito satisfatório, né? Então, assim, a relevância do trabalho dele por ter ido para essa revista assim, é de grande prestígio, né? Ele não trabalha só com fotografia, ele também explora a produção de videoclipes. Então, já trabalhou com Madonna, Elton John, a Britney, que está aqui nessa cena, nessa foto, também com Mariah Carey. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma foto dele que faz uma alusão à Santa Ceia, né? Só que num contexto totalmente diferenciado, né? Uma cena cotidiana, fazendo uma alusão, uma referência à Santa Ceia. Reparem as cores que utiliza, os contrastes, né? E também a temática, as cores são cenas bem loucas, bem diferentes, bem inusitadas. Mais uma aqui, né, com cores vibrantes e uma composição bem diferenciada. Agora, entrando numa outra categoria, que é o documentário, nós temos alguns fotógrafos, inclusive brasileiros, que são renomados. Eu posso dizer que tem um brasileiro que é de maior relevância no mundo, que é o Sebastião Salgado.
Então ele é mineiro, né? Esse tipo de fotografia documentária, uma fotografia que eu já expliquei para vocês, procura retratar uma cena, mas não é uma notícia, conta uma história, entendeu? Então, assim, as fotos que Sebastião Salgado elabora são fotografias extremamente artísticas, mas são extremamente impactantes, com técnicas apuradíssimas. Basicamente, as fotografias, o técnico que ele utiliza a fotografia em preto e branco, e ele gosta de viajar pelo mundo inteiro registrando todo tipo de ser humano, todo tipo de vida, né? Então, todas pessoas e situações que essas pessoas vivem. Aqui, por exemplo, tem uma cena, né, no cotidiano, as pessoas indo de determinado local, com certeza é uma cerimônia. Então, repare na luz, repare nas linhas, repare que é uma curva, é uma subida, e a luz do sol, né, passando entre as folhas. Então, sim, a visão do fotógrafo tem que ser bem apurada para se ter um resultado dele, né? Então, ele tem que olhar, a coisa está acontecendo, ele não interfere no que está acontecendo, ele simplesmente registra aquilo que tá acontecendo na frente dele. Ele tem, assim, cerca de, só nesse século, 20 livros que ele compôs. Repare aqui mais uma cena do cotidiano. Aqui, por exemplo, se eu não me engano, é Eldorado dos Carajás. Se eu não tiver certo, desculpa, mas tem a ver com sem terra e buscando ali, e teve conflito. Então, ele sempre busca também esses conflitos, essas situações até de calamidade. Meu Deus, um passarinho aqui perto que apareceu no vídeo. Então aqui, ó, a situação da Etiópia, dá licença, está atrapalhando. Dá licença, por favor, minha aula aqui. Então aqui, ó, mais uma situação da Etiópia, registrou ali a situação crítica que as pessoas viviam na época. Né? Então, você muitas vezes tem que ter um pouco de estômago para ver algum dos livros dele. Ele tem livros famosos como Êxodo dos Trabalhadores, Gênesis, são livros bem famosos dele. E vale a pena acompanhar a obra do Sebastião Salgado. Atualmente ele apareceu numa reportagem que o local onde ele vive na França. O local onde ele vive é um vale que faz 10 anos que eles estão recuperando o vale, então se tiverem curiosidade, dê uma olhada, em que ele conseguiu resgatar a floresta do vale. Então, tem a foto antes e depois. Claro, não só ele e a esposa, mas ele e mais outras pessoas replantaram e hoje em dia está tudo arborizado, tá, assim, transformaram o local. Né? O próximo, assim como Sebastião Salgado, Steve McCurry, ele também tem um trabalho extremamente relevante em fotografia documental. E ele tem um estilo diferenciado do Sebastião Salgado, mas a temática é a mesma. Então aqui ele já usa fotos coloridas, ele explora bem o colorido. Então, mas a composição sempre é bem artística também, certo? Ele também é referência para muitos fotógrafos. Eu já vi vídeos em que as pessoas sempre comentam sobre ele. Assim, aparentemente vocês não, essas fotos aqui para mim não são fotos famosas, mas para gente que não é do contexto, não é famosa, mas tem uma que eu vou mostrar para vocês que vocês vão saber qual é, que já viram. Essa, por exemplo, aqui do lado direito inferior o que restou de uma determinada área do World Trade Center em 2001, né, que teve o atentado. Aqui é uma série de fotografias que ele fez na China. Né? Então, ele tem trabalhos muito bons e o trabalho mais relevante dele é essa foto que foi tirada da Chabart Gula,
em 84, que foi capa da National Geographic em 95, em 85, e foi uma das fotos mais famosas do trabalho dele. E ele chegou a retornar lá em 2002 e tirou foto da mesma moça. Ele cita que no início ela tinha um brilho no olhar, tinha uma luz no olhar, tinha uma expressividade. Na vez que ele voltou, ela já não tinha mais o mesmo brilho. Ela tinha, na verdade, no rosto, né? Ela não está tão velha. Se você fizer as contas, ela tinha 20 anos aqui nessa primeira foto. E aí, depois, 16 anos depois, ela está com 16 anos, de 84, 94, 10, 2000, ó, 16 anos depois ela está com 36 anos e parece mais bem sofrida, parece que tem mais idade do que 36 anos. Então, também reflete muito do que ela passou durante todo esse tempo. Parece que a história dela foi bem sofrida, parece que até presa ela foi, mas depois ela conseguiu perdão e aí conseguiu voltar, ter liberdade. Foi uma história bem complicada. Então o trabalho dele tem muita importância. Reparem que ele utiliza as cores, contrastes cromáticos. Então é um estilo, é documentário também, como Sebastião Salgado, mas a técnica é diferenciada. Com relação ao fotoanalismo, a gente vai tentar ser rápido, mas é porque o fotoanalismo tem um pouco mais a ser dito, porque tem que se tomar muito cuidado com essa técnica, já que você precisa contar uma história, dar uma notícia e tem a questão da veracidade, tem a questão da ética envolvida, né? Então, essa especialidade tem o objetivo de passar a informação clara e concisa através da imagem fotografada. Em 1880 foi o primeiro registro de uma imagem no jornal, que foi no Daily de Nova York. Então, o fotoanalismo só surgiu realmente só foi difundido nas primeiras décadas do século XX, ok? O fotojornalista, a característica dele é sempre estar atento no que acontece ao seu redor. Ele não pode perder aquele momento, porque senão ele não consegue passar a mensagem da forma como ela realmente tinha que ser passada. Tem que ser curioso, sensível, principalmente, e tem que dominar as técnicas de fotografia para poder conseguir, naquele instante, passar a melhor imagem, né? Registrar a melhor cena. E essa fotografia, para ser considerada boa, ela tem que chamar a atenção do conteúdo, tem que comprovar e tem que chocar, tem que chamar a atenção de quem está lendo a notícia, informar, né, ela informa, e tem que dizer muita coisa rapidamente, tem que ser capaz de transmitir ao leitor a sensação de vivência e entender a notícia com clareza, nem sem precisar ler o que está sendo escrito. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque uma foto que foi tirada que era tirada num enquadramento que não seja enquadramento que mostra a história geral de forma completa, pode deturpar a informação. Então tem que se seguir os preconceitos da originalidade, da intuição, da persistência e da informação relevante, pautada sobretudo na ética, principalmente, né? Então, os gêneros do fotojornalismo tem alguns que têm que ser considerados. Por exemplo, a fotonotícia é aquela foto que tem um alto teor informativo, consegue, independente da notícia, comunicar a foto. É aquela foto, você olha, você já sabe basicamente do que se trata. Entenderam? Deixa eu ligar a luz aqui, para ver se é melhor, porque está escurecendo, vai já chover. Existe também a fotossequência, que é um gênero que você, através de várias cenas, você consegue contar passo a passo o que está acontecendo. Vira quase uma animação. Eu vou mostrar para vocês um fotógrafo que tem um exemplo dessa técnica, né? A fotoreportagem é uma foto, é um gênero que é prestigiado, cujo conjunto de fotos forma uma narrativa ou quando uma série de fotos são construídas em torno de um tema específico. Não é como fotossequência, que você mostra assim, como se fosse uma animação, mas você tem ali um ensaio que fala de uma temática específica
e elas se completam e elas deixam a informação a mais geral possível sobre aquele tema. E aí nós temos também a questão da foto de perfil, não é o perfil, na verdade ela é uma foto que ela representa o que a pessoa é, o comportamento da pessoa, né? Principalmente quem está sendo entrevistado, por exemplo. Pega ali um trejeito, pega ali um cacuete, um movimento, claro, movimento não, mas aquela cena, aquela postura que pode caracterizar aquela pessoa. E a foto entrevista, né? que ela que é usada para segurar ou ampliar a informação trabalhando em conjunto com a matéria jornalística. Foto de entrevista. Ela sempre está muito próxima da fotografia de perfil, que ela vai representar, ela vai expressar como que a pessoa que está sendo entrevistada, ela se comporta, se posta, né? E também a fotografia pode ter um valor de opinião, né? Então, por exemplo, algumas situações fotográficas podem mostrar o comportamento de alguém ou de uma situação. Bem te ver. Uma situação em que você está mostrando que a pessoa é daquele jeito e aquele comportamento pode não ser o mais adequado, ou aquele comportamento ali é muito relevante, né? Ela não chega a ser perfil, mas ela vai criticar uma atitude, uma cara, uma feição, um movimento, né? E tem também a foto simbólica, que ela é quando uma imagem não cumpre apenas a função só de informar, mas ela também ela é marcante por um determinado momento, por um determinado contexto, por uma determinada situação em que está se passando. E eu vou mostrar um exemplo de foto simbólica para vocês, é uma foto recém-premiada, mais adiante vocês vão entender, né? Então essa foto simbólica, ela desperta situações de debate, desperta a crítica nas pessoas, né? Toca as pessoas de alguma maneira. Aqui nós temos, por exemplo, a foto simbólica que eu acabei de comentar, foi do Mads Nissen. Ele acabou de ganhar o prêmio do World Press Photo 2021. E essa fotografia foi tirada no Brasil, dentro de um asilo. Ela é a foto que retrata uma situação da pandemia. Particularmente, para mim, não é uma foto bonita, mas é uma foto simbólica pela história que ela conta. Desde uma senhora de 85 anos recebendo um abraço depois de 5 meses, que não podia ter contato com ninguém, e o abraço tinha que ser com toda a proteção do mundo. Idosa numa situação sempre era uma situação de carência, né, de abandono dentro do asilo, e ainda mais sem poder ter contato com pessoas, né, principalmente parentes. Então, assim, essa foto foi premiada. Aqui foram mais de 74 mil fotos de mais de 4.300 fotógrafos. E aí foram divididos em várias categorias e essa daqui foi a vencedora, né? Então, esse fotógrafo tem outros prêmios, outras premiações. Se vocês forem pesquisar o histórico dele, ele já ganhou esse prêmio acho que umas 3 vezes, o mesmo prêmio, acho que foi 2019, 2018, 2019 e agora 2021. Uma coisa assim, mas ele tem outros prêmios também. Ok? Ele não é brasileiro, ele é dinamarquês, mas ele estava aqui no Brasil registrando cenas a respeito da pandemia. Outro fotojornalista é o Evandro Teixeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou deixar disponível 2 vídeos do Evandro Teixeira lá no nosso ambiente de aula. Ele é considerado um dos maiores jornalistas brasileiros, fotojornalistas brasileiros, certo? E ele tem, nesse vídeo que vocês tiverem curiosidade de ver, ele conta a história dele. Ele esteve presente em várias situações relevantes na história do Brasil e do mundo. Ele retratou, por exemplo, os Jogos Olímpicos na ele retratou a ditadura também, no Brasil, na época da ditadura, mais de 40 anos de profissão. Essa daqui é uma foto que para quem gosta de eventos históricos,
É uma fotografia bastante famosa dele, que essa pessoa estava sendo agredida na época da ditadura. Aqui é uma foto que ele descreve que foi uma situação bem constrangedora, porque estava tendo os batedores aí, estavam fazendo um desfile, e aí o cara caiu, a moto foi embora sozinho, ele conta no vídeo, vocês vão ver melhor. E ele também retratou o Ayrton Senna, e ele acompanhou a carreira do Ayrton Senna, inclusive quando ele faleceu, ele estava lá no dia que ele faleceu, na corrida, e ele presenciou algumas cenas lá. Ele conta bem, deu uma olhadinha lá, que ele tem histórias bem interessantes sobre a carreira dele. O Flávio Dan também é um fotojornalista bem conhecido. Ele retratou, por exemplo, a coroação da Rainha Elizabeth. Ah, tá, ele é brasileiro também. Então ele foi o único brasileiro que foi para a coroação da Rainha Elizabeth. Ó, faz tempo, viu? Ele também utiliza a Leica, a máquina fotográfica Leica, desculpa, a Leica não, Leica. E desde quando, até ele morrer, ele sempre usou a Leica, né? Ele tem um estilo também bem peculiar, apesar de ser fotojornalista, mas ele também trabalha com situações de cotidiano. Bem interessante como essa foto aí, que por acaso não foi uma foto combinada, a pintura na parede e uma pessoa passando bem na frente que parece que ser a sombra da pessoa fugindo, né? Então o cara tá com um guarda-chuva, com uma capa parecida, então para enxergar isso é uma coisa extremamente difícil de você conseguir capturar, e tem essa foto. Essa captura tem coisas muito parecidas, veja o histórico dele, eu não vou colocar tudo aqui, não, o vídeo já está extenso, vai ficar bem grande também. Aqui tem outra cena, por exemplo, um outdoor que tem a moça na posição de deitada ali, né, e o morador de rua também na mesma posição, duas realidades distintas na mesma cena, né? Então parece até que foi combinado, né? E aqui tem, ó, mais uma foto que tem uma plasticidade muito interessante, assim, é bem minimalista, tem dois freiras que passaram e a sombra do poste parece que está perseguindo elas, assim, muito legal. Tem linhas assim bem expressivas e um contraste sutil, mas muito interessante, né? Estou falando de contraste de cromático, né? Assim, são tons, né? Também aqui bem distintos. Em 1948 ele fez, e foi uma das, acho que o único fotógrafo que registrou esse ensaio fotográfico de Getúlio Vargas, que estava no alto exílio, né? Depois que saiu do governo e ele se autoexilou. E esses registros foram feitos pelo Flávio Dan. Ele registrou, porque isso foi no Rio Grande do Sul, o Flávio Dan, ele é gaúcho, então ele teve a oportunidade de fazer esse registro. Como eu falei para vocês, a foto é um dos gêneros, né, de mostrar como a pessoa é, o estilo que a pessoa é, a vida, contar uma história sobre a pessoa. Tem uma fumaça para cá. Desculpa, pessoal, mas a fumaça está um pouco forte aqui. Vamos continuar, vamos que vamos. Aqui nós temos o Sérgio Jorge. O Sérgio Jorge já tem 60 anos de fotojornalismo. Então, ele conseguiu fazer registros muito interessantes nessa época onde ele conseguiu ser mais expressivo, né? Ele é bem conhecido por a fotografia que conta a história, né, uma foto-sequência, que conta a história do menino que lutou para que o cachorro dele não fosse levado pela carrocinha. Então, o título dessa sequência é Não Matem Meu Cachorro. A primeira foto é esse garoto tentando segurar o cachorro ali, segurando a corda que o cara da carrocinha estava levando.
Aí ele luta para poder segurar o cachorro, estão enfiando o cachorro dele na carrocinha, na outra sequência. Daí ele olha, chora para que não leve o cachorro dele. Ele conseguiu fazer um registro de uma janela do outro lado para pegar o menino que estava na porta, ali, implorando para o cachorro ser levado, para não virar sabão. E aí o resultado é que ele conseguiu, ficou com o cachorro, não levaram o cachorro dele, o cachorro sobreviveu graças à luta do garotinho. Então é um exemplo de foto sequência, que conta aí uma história. Não deixa de ser jornalístico, porque na época foi a notícia na cidade e foi para os jornais, e essa sequência dele ficou muito famosa. Bom, fotografia de moda, nós temos o brasileiro Mário Testino. Desculpa, ele não é brasileiro, ele é peruano. Ele é um dos melhores, mais renovados fotógrafos de moda do mundo. Ele fotografa para as melhores revistas, como Vogue, V Magazine, Vanity Fair, né? Então ele sempre tirou foto das modelos mais famosas. Ele registra sempre marcas famosas como a Burberry e a Versace. Né? Então já fotografou Kate Moss, Naomi Campbell, já, inclusive ele fotografou também a princesa Diana. Então aqui nós temos celebridades que também são registradas para revistas famosas. O estilo dele é muito assim de cores intensas, ele valoriza muito as cores, ele valoriza muito a iluminação também, né? Ele gosta do movimento, principalmente do cabelo, ele gosta do comportamento natural também das modelos. Dizem que quando você vê uma foto dele, você sabe que é dele, sem saber, né, sem ver ali o autor. Aqui a Gisele Bündchen também foi fotografada várias vezes por ele. Né? Então reparem como a fotografia dele é bem expressiva, né? Outro modelo, não Kate Moss, não sei. Mas então, olha, reparem as cores que ele utiliza. E a fotografia da princesa Diana, essa é uma das fotos do ensaio fotográfico que ele fez com ela. Conseguiu retratar ela em vários momentos. Se vocês quiserem pesquisar, tem ela descontraída, rindo, movimentando os braços, movimentando o corpo. Né? Pegou ela, registrou ela no ensaio que ela aparecia em várias situações bem espontâneas. E fotografia de natureza, nós temos aqui o brasileiro chamado Araqui Alcântara. Ele é reconhecido mundialmente, então ele já tem mais de 50 anos de carreira. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente quando ele veio aqui no Amazonas, veio aqui em Manaus. Ele foi fazer um ensaio fotográfico. Então ele ficou num hotel em que eu estava fazendo um trabalho para o hotel lá, e aí tive a oportunidade de conhecê-lo, conversar com ele. Ele falou sobre o trabalho dele, e aí ele fez aqui o livro chamado Amazônia, que foi lançado logo depois. Ele tem 55 livros lançados, e a base criativa dele é o Brasil, sobretudo a Amazônia e também o sertão brasileiro. Essa é uma foto bem icônica dele, parece que foi registrada numa queimada, e aí ele encontrou com esse animal lá, e o animal fez essa postura como se estivesse tentando proteger a floresta, né? Então ele tem fotografias muito legais sobre a natureza. Parece, não sei quando, acho que uns 3 anos atrás, o Fantástico mostrou o momento em que ele fazia um ensaio fotográfico sobre a Amazônia. Então ele mostrou a rotina dele de acordar cedíssimo no meio da floresta, se meter no meio dos igapós, e com equipamentos e pessoal todo ali dando suporte, carregando equipamento na canoa. A canoa ali faltando 2 dedinhos para entrar água, e ele com equipamentos caríssimos, pesados, não podia se mexer e não podia fazer barulho porque pegou o pescador lá jogando o arpão para poder pegar o pirarucu. E ele registrou toda essa parte, esse momento
desde acordar e até a preparação do pescador, e ele pegar a canoa e entrar lá na área onde tem pirarucu e todo aquele silêncio. Ele registrou tudo isso no livro e foi muito bom. Apareceu no Fantástico. Não sei se vou conseguir achar esse registro. Se eu achar, eu boto para vocês lá no mural. Aqui, né, a foto dele do sertão, uma foto dele na tribos indígenas, claro. Então ele tem estilos, o estilo dele é tanto fotografia colorida como estilo fotografia preto e branco. Então, ele transita por esses dois estilos fotográficos e tem um trabalho muito interessante. Se quiserem conhecer o trabalho dele, deem uma olhada, né? Então, pessoal, basicamente sobre os fotógrafos grandes fotógrafos, isso eu tenho para apresentar para vocês de alguns estilos, não são todos, não são só esses os grandes fotógrafos, tem vários. Mas só para vocês terem uma ideia de como é um trabalho de fotógrafo, como que é você adotar um estilo próprio e aí seguir esse estilo, usar esse estilo como sendo o seu, criar sua técnica e desenvolver e viver da fotografia, né? Todos esses fotógrafos são super bem sucedidos trabalhando com fotografia. Não é fácil, você precisa se dedicar, você precisa investir, mas é extremamente gratificante. E obviamente tem fotógrafos que não vivem só da fotografia, aliás nem é a principal atividade, mas usam de fotografam o tempo todo e estão fazendo ali seus trabalhos e registrando, ok? Mas a fotografia, ela por si só, ela é fascinante. E quem quiser se interessar, mesmo que não seja para ganhar dinheiro, mas vale a pena. É uma atividade extremamente gratificante, relaxante, interessante. E é isso aí. Então, fica por aqui o nosso vídeo. Se tiverem algum comentário, fique à vontade. E dê uma olhada nos links que eu vou deixar disponível para vocês. Acho que vocês vão gostar dos vídeos. Ok? São vídeos que podem inspirar vocês de alguma maneira. Falou, pessoal, fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau, um abraço.